Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e vamos hoje conversar com Cláudia Pires. Ela é fundadora e CEO da startup Soma, que é focada em mudança de comportamento, sustentabilidade e reciclagem. E o nosso assunto é ESG. Para quem ainda não conhece essa sigla, ela corresponde às práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa. E aí, mas o que eu, consumidor, tenho a ver com o ESG se diz respeito à empresa? E é sobre isso que a Cláudia vai nos explicar como nós, consumidores, podemos também participar desse processo do é ESG. E ela já está aqui com a gente, a Cláudia já está aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Cláudia, ao programa Consumo em Pauta. Obrigada por aceitar o nosso convite para falar de um assunto que cada vez mais está impactando a gente enquanto consumidores, né? Obrigada a você, Ângela. Obrigada pelo convite, né? E poder dividir um pouquinho do que eu sei, né? Porque acho que não existe a fórmula final, mas existe um pouquinho o que a gente vai se envolvendo e vai aprendendo ao longo do tempo. Então, obrigada, pelo convite. Você tem uma longa experiência, né, nesse assunto ESG, né? Eu comecei a trabalhar o que acontece, né? Fiz comunicação social e ciências sociais e eu trabalhei bastante tempo, inclusive, com marcas, né, em marketing e em negócios. Desde 2010, então fazem, né, 12 anos que eu fiz uma migração de carreira porque eu realmente estava entendendo que tinha alguns consumidores que já estavam antenados um pouco dessa mudança, né, de estilo até de vida, e dos impactos que o nosso consumo vai gerando. Então, desde 2010, eu me envolvo com a temática, num primeiro momento, muito mais conectada com, né, o assunto era mais sustentabilidade. Então, você está falando que a partir de 2012 você está atuando nessa parte de ESG? 2010. Desde 2010, 2010. 12 anos já. E voltado para a empresa ou voltado para o consumidor? Para o Na cidadão? realidade, na realidade, para o cidadão, o grande objetivo da Soma, né, que a gente é uma startup, a Soma tem 7 anos, então, assim, antes, inclusive, de eu empreender, eu trabalhava dentro da empresa, mas muito conectada quais eram os anseios, inclusive, né, do consumidor. Então, hoje a Soma tem um olhar dedicado a como é que a gente cria novos hábitos, novos comportamentos, bem específico hoje em dia em relação à reciclagem para o consumidor final. E aí, junto com o hábito que a gente hoje procura tentar trazer, né, de ser novo, porque se a gente fizer o recorte dentro da reciclagem, não é um hábito que o consumidor tem, tá? Então, a gente normalmente vai, compra, fica, né, ouve, lê sobre o produto, tá, não sei o quê, as características dele, o que ele tem e tal, consumo. Terminou o consumo, pronto, acabou a minha relação com aquela embalagem, né? Que ficou ali, que ela ainda existe. Então, o grande objetivo da Soma é trazer esse consumidor que não termina a sua relação ali, né? No final, tem um processo que você, como consumidor, pode trazer a destinação correta e cada vez mais entender se a marca que você está consumindo, ela contribui para que o ambiente de infraestrutura, né? Para que essa destinação correta funcione, ele realmente está existindo ou não. Então, o olhar da Soma é um olhar para trazer o consumidor para essa pauta, tá? Para ele cada vez mais entender o poder e a responsabilidade também, né? Com poder sempre vem uma responsabilidade nossa de Sim. falar, puxa, qual o próximo passo que eu vou dar a partir do momento que eu já estou com o meu produto, que eu consumi ele? Então, eu costumo brincar que a sua relação não precisa terminar quando você terminou de, né, de tomar algo, de comer algo, de usar algo para tua pele, de consumir algo. Ainda existe ali algo que é a embalagem, né? Se a gente parar para pensar com a embalagem, que ela precisa ter uma destinação correta. Então, sim, o foco da Soma é muito olhar o consumidor e trazer para ele dados, trazer para ele informação e trazer para ele a prática de algo que eu vou falar aqui na minha geração, ou quando eu comecei a lidar com essa temática, não era natural, Ângela. Tá, e quando a gente fala de consumo, me vem uma questão que é, a gente, enquanto consumidor, a gente produz muito lixo. A gente produz lixo daquilo que a gente está comprando, porque junto com esse produto vem bastante lixo, como você está dizendo aí das embalagens, né? Eu sempre uso o argumento, para mim, que é impactante de você comprar um sapato, tá?
Quando você compra um sapato, vem tanto lixo junto com esse sapato, vem um papel dentro dele, vem um plástico, vem um negócio de plástico, né, para empurrar vem um papel embalando ele, vem dentro de uma caixa e depois vem dentro de uma sacola. Olha quanto lixo é por causa de um sapato. Então, essa questão do lixo, daquilo que a gente compra que vem junto, mas também a gente tem aquele lixo da substituição, né? Que o consumidor não encara muito isso como um lixo, né? E ele não toma providências. Por exemplo, eu comprei um sapato novo, vou descartar o outro, de que forma? Vou transformar ele em um lixo? Então, essas duas vertentes a gente tem que estar muito antenado enquanto consumidor, não? Com certeza, perfeita colocação. Primeiro que a gente precisa tirar um pouco da nossa mente como consumidor o estigma de que é lixo. Então, porque quando é lixo, você não dá valor nenhum. E se Tá. você entender que esse sapato que você já usou, ou essa embalagem que você consumiu, e agora só ficou, né, a embalagem em si, ela ali, ela não é um lixo a partir do momento que eu der a destinação correta para ela. Se eu deixar ela em qualquer lugar e ela toda misturada, ela sim vira o lixo. Então, acho que tem um primeiro momento nosso de entender que, assim, puxa, aquilo não necessariamente precisa parar num aterro, parar nas ruas, parar num lugar que vai contaminar o meio ambiente, tá? E esse é um poder que o consumidor tem grande. Mas voltando ao ponto anterior que você trouxe, que é fenomenal, e aí está totalmente na mão do consumidor, que é quando você compra o sapato, o que você quer? Você quer a utilidade daquele sapato. Você precisa de todas essas coisas que vieram juntas? Se é para o seu uso pessoal, você concorda que eu não preciso do plastiquinho que envolve, eu não preciso do papelzinho que envolve, eu não preciso daquela caixa que está envolvendo. Se eu vou dar um presente, bacana, você quer dar algo, né, embaladinho. Mas se é para o seu consumo, quer dizer assim, eu faço a mesma. Se é para o seu consumo, acho que tem um poder do consumidor pensar: eu realmente preciso levar toda essa Tudo embalagem isso. que envolve esse produto que eu vou consumir, porque no final do dia a gente vai consumir o sapato. Eu não vou consumir aquele monte de coisa que tem em volta do sapato, né? De Então, jeito nenhum. acho que essa é uma pergunta que a gente, como consumidor, pode fazer. E no final, e aí tem dois lados, né? Que é quando o consumidor fala para a empresa dizendo, puxa, eu não preciso desse monte de embalagem, a própria empresa tem que revisitar assim, por que eu estou colocando um monte de embalagem em algo que em pouquíssimo tempo, que é isso, eu tirei o sapato da caixa. Cara, instantaneamente aquela caixa, se eu não for utilizar para armazenar alguma coisa ou para dar um presente, não vai ser utilizado. Então, dá inclusive a opção de escolha. Então, aqui, para mim, tem dois movimentos. Um do consumidor dizer: olha, eu não preciso, eu vou usar para mim mesmo, então eu não preciso de toda essa embalagem que está em volta do sapato que eu vou colocar. E a própria empresa dizer: olha, você quer levar a sacolinha, né, o saquinho, o papel, então não sei o quê? Então, esse, inclusive, para mim, quase pode ser um movimento casado, né? Que é criar um novo hábito a respeito do que a gente está consumindo. Preciso efetivamente daquilo ou não? Qual a utilidade que aquilo vai ter para mim depois que eu sair dessa loja, por exemplo? Se não tiver Uhum. utilidade nenhuma, gente, não pega. E o fato de eu dizer para a loja, eu não quero levar nada disso, a loja tem a obrigação de ficar com todo esse material, só quero levar o sapato. Eu tenho uma sacola aqui, eu boto no meu próprio. Ela tem a obrigação de ficar com esse todo o material, ou ela pode fazer uma cara feia para mim? Ela não deveria fazer cara feia para você de jeito nenhum. Porque o fato todo é que aquilo lá é um adicional, né? Porque o que você quer é o produto em si. Aquela, tirando o fato de que, por exemplo, se você falar de uma bebida, você precisa levar a embalagem junto com você, é claro. Sim. Mas no caso do sapato, eu faço isso várias vezes. Olha, você me dá só, às vezes tem lojinhas que fazem aquele saquinho que protege o sapato para minha casa. Então, eu carrego só um saquinho que eu vou guardar, né? Não tenho tanto espaço que eu vou guardar num lugar para proteger o sapato. Mas tirando isso, eu raramente utilizo a sacola de papel que vem junto. Raramente peço o papel que você quer colocar dentro da sacola, tá? Não sei o quê. Então, não, a loja não deveria fazer cara feia. E ela, né, não necessariamente, e ela fala, poxa, você não quer, tudo bem, não tem problema nenhum. Então, não teria que ter cara feia de jeito nenhum.
E quando a gente está falando desse processo de mudar a concepção de lixo para algo que pode ser reciclado, a gente já está falando de ESG para o consumidor. Define um pouquinho para a gente o que é ESG. É. A gente já está falando, porque, de novo, né, como você bem falou, ESG é uma misturinha de três palavras, que é o E é em inglês, né, vem de environment, que é meio ambiente, o S é de social, né, em inglês, social, e o G é de governança, tá? Então, a partir do momento que eu estou dizendo, eu não preciso desses outros acessórios que você está me oferecendo, que eu vou ter baixíssima utilidade para ele, você está falando de meio ambiente, tá? Porque a partir do momento que você traz esses itens, né, que você não vai utilizar depois, se você não tiver um descarte correto dele, ou seja, se você não encaminhar ele para um processo de reciclagem, ele já vai começar a impactar o meio ambiente. Portanto, o E está sendo muito impactado, tá? Então, Uhum, você já começa a falar. E a outro caminho é que você também ajuda de alguma maneira, e aí a governança, na realidade, é um pouco da transparência e rastreabilidade, que é a empresa, né, que você não consumiu aquilo, te dizer assim, ok, aquilo, isso aqui, então, que você não vai levar, está indo para reciclagem, que normalmente a reciclagem envolve, né, uma cadeia imensa de cooperativas de catadores e de pessoas que trabalham com a reciclagem, que tem um impacto social muito grande. Então, olha só, numa pequena ação que a gente está tendo de usar ou não usar um item, e tem uma cadeia inteira que está envolvida. E isso, Ângela, que eu acho que é um pouco novo para a gente consumidor. Porque a gente, na realidade, parou no ato do consumo. Eu tenho brincado recentemente na Soma, como é que o ato do consumo direciona o ato do descarte, e o descarte pode virar um novo ato de consumo. Porque na Soma o que a gente faz na realidade é despertar as pessoas para fazerem o descarte correto. Quando você faz o descarte correto, todo aquele resíduo, né, então não lixo, que chegou até, né, estruturas físicas que a gente tem, eles vão de um lado para cooperativas de catadores que são parceiras da Soma, e isso gera mais renda para eles, portanto, gera um impacto social. No outro lado, eu garanto a destinação correta, ou seja, eu garanto que aquele produto que chegou até lá, ele volta para a cadeia produtiva, estamos falando de E, mas a hora que eu descarto, aquilo lá viram pequenos créditos para eu poder consumir outras coisas, sejam produtos, serviços, uhum. capacitação, ou até doar para organizações sociais. Então, você começa a perceber que e que não é tão natural nosso como consumidor. Consumidores. O consumidor começa a participar até do programa, que é isso, né? A gente estimular as pessoas a darem. Você percebe que o descarte correto, ele virou, inclusive, um novo ato até de consumo. E esse consumo virando um descarte, esse ciclo se fecha inteiro. Que aí eu vou trazer só um pequeno conceito novo, que é a economia circular, que Uhum. eu não preciso parar só no meu consumo. Se eu continuo descartando e isso volta corretamente para a cadeia, eu fiz essa circularidade circular ou ela funcionar, garantindo redução do impacto ambiental, garantindo o impacto social e garantindo de que eu tive a rastreabilidade desse processo como um todo. E aí a gente volta para as três letras. Você vê, quase uma coisa Assim, retroalimenta a outra, né? ou seja, pelo que eu entendi aí, e antes eu tinha essa impressão de que eu, enquanto consumidor, eu participo desse processo do ESG só em relação ao meio ambiente, ou seja, descartando de forma coerente ou até nessa economia circular o que eu estou não preciso mais, né? Vou tirar a palavra lixo da frente, mas o que eu não preciso mais. Mas pelo que você está me explicando, isso vai muito além do meio ambiente. Quer dizer, eu estou trabalhando social também, porque de repente eu estou ajudando os catadores, as cooperativas, que têm um aspecto é, social aí, e eu estou falando também para as empresas, olha, cuide, né, a gestão desse material todo. Eu estou cobrando isso dela, quer dizer, eu estou fazendo a gestão também desse material, é isso? E me chama a atenção uma coisa, meados do ano passado, lá, a Opinião Box, o Instituto Opinião Box, acho que você conhece, ele fez uma pesquisa que apurou que 67% dos consumidores
tem a preocupação, ainda que parcial, né, de saber se a empresa está adotando medidas relacionadas ao OSG. E esse número me chama a atenção porque até um pouco tempo atrás isso era 20, 30%. Quer dizer, e todo esse trabalho que a Soma e demais entidades vêm realizando parece que está surtindo efeito, mas o que eu sinto ainda é o consumidor não sabe para onde levar. Ele não sabe como dar destinação para esse produto. Acho que a gente ainda está muito embrionário nisso. É impressão minha ou não? Não, e é muito bacana porque hoje, então, vou te trazer assim, sim, não é impressão sua, é realidade. Então, no primeiro momento, desde que eu comecei a trabalhar lá atrás, em 2010, eu vejo um nível de aumento de conscientização gigante, Ângela, assim, é nítido. Eu vejo até pelos meus colegas, né, de quando eu trabalhava, que na época, quando eu decidi mudar, né, um pouquinho, né, pivotar minha carreira, as pessoas, você tá louca, vai abraçar a árvore e tal. Então era aquela coisa ainda, né, glamour, tal, não sei o quê. Hoje eu olho, todo mundo percebe, puxa, que importância, que bacana, e que você está fazendo isso, né? Então eu vejo um nível de consciência muito bacana. Existe muita informação ainda já disponível, tá? O que na realidade falta bastante é a gente praticar mais a nossa intenção. Então a gente brinca também na Soma, por isso que a gente né, e tem várias outras organizações, assim como a Soma, que também estão olhando um pouco para isso. É por isso que a gente acha muito importante praticar o que a gente tem intenção de fazer. Porque quando a gente entende como consumidor, e é o mesmo processo quando às vezes vem, eu tenho intenção de comprar aquilo. Aquela intenção vira prática a hora que você comprou. Igual quando você, eu tenho a intenção de reciclar, eu tenho a intenção de fazer outras coisas boas para o meio ambiente. Essa conscientização e essa intenção, elas são bastante fortes. O que a gente precisa realmente garantir agora nessa evolução é que as coisas se praticam. Porque você realmente só coloca aquilo no hábito e exerce a sua grande força como consumidora quando você praticar isso. Ou seja, transformar, a gente tem uma brincadeira recentemente que é conscientização sem ação pode virar uma ilusão. Então, a gente precisa pegar a nossa conscientização e colocar ela em prática, ir para ação. E aí é que surgem as várias dúvidas. Porque realmente, como a gente lá atrás não era natural do nosso processo, inclusive de consumir, surgem as várias dúvidas. Mas essa embalagem é reciclada? Mas se eu deixar tudo misturado, se eu separar, vai misturar mesmo? Começam a surgir várias, de um lado, pequenas desculpas, porque sim, né? Qualquer coisa que você faz novo no teu ciclo natural de vida, né? Seja consumir, seja praticar um esporte, seja o que for, tudo que é novo, ele exige um certo esforcinho de você tentar melhor. Então, o que acontece é que nesse caminho agora começam a surgir as dúvidas e começam a surgir pequenas desculpas dizendo, mas eu separo e o meu prédio junta tudo. Mas eu não sei para onde vai isso, portanto eu não vou fazer nada. Então, essas coisas hoje, elas estão um pouco misturadas. Então, mas ao mesmo tempo eu também vejo uma evolução bem grande desse questionamento do consumidor dizendo, calma, peraí, para onde esse negócio está indo? Então, esse é um poder tremendo que o consumidor tem de questionar, assim como um pouquinho, sei lá, há uma década e meia, a gente começou a questionar o conteúdo dos produtos que a gente consome, qual a quantidade de açúcar, qual a quantidade de sal, né? A gente começou a fazer esses questionamentos. Agora, a gente também tem que questionar, dizendo, bom, beleza, o que você está fazendo com essa embalagem que agora, né, depois desse meu consumo primário, ele tem que voltar para a cadeia produtiva. Olha, esse material é realmente reciclado ou não? Está indo para onde? Então, o que é bem importante são duas coisas nesse nosso poder como consumidor: questionar o que está acontecendo, né? E questionar das empresas também a respeito disso, dos órgãos públicos, para onde está indo isso, mas também olhar para a gente e falar, cara, eu preciso ir atrás de diferentes informações para garantir que eu estou indo para o caminho correto mesmo, de o que eu estou consumindo, ele realmente reduz impacto ambiental, ele realmente tem um impacto social positivo e tal. É a gente tirar essa nuvem da consciência e colocar, né, o olhar da prática. Que a gente já fez isso antes, tá?
Então agora é só um passinho. Ah, Não mas está fazia ficando a vida mais. difícil do consumidor. A vida difícil do consumidor está ficando. O que acontece é que quanto mais a gente vai trazendo a consciência, mais a gente sabe os impactos que tudo tem. Então, há tempos atrás, a gente olhava os impactos que tinha na nossa saúde, por exemplo, de alguns produtos. O fato todo é que o meio ambiente também está, né, tá ficando menos saudável, Impactando. está Uhum. impactando. Então, uma das coisas que a pandemia trouxe, inclusive, né, foi esse olhar um pouco mais apurado, dizendo, puxa, realmente o meu consumo impacta, porque a gente começou a ver dentro de casa que o lixo não sumia, ele estava lá, você tinha que levar para algum lugar. Sumia da E, tua porta, sumia da tua casa, mas ele ia para é, algum lugar, né? né? E você começou a perceber também que era, nossa, como você ficava mais em casa, você via aquela, né? Aquele lugar onde você colocava o teu, que é isso, né? Que você colocava o seu lixo, que tinha muita coisa aqui que era muito, que ainda tinha muito destinação que poderia ter. Então, a gente começou a ver. Quando a gente começa a ver, a gente começa a ser mais impactado. Então, eu também sou bem positivista de achar que cada vez mais essa conscientização está virando prática, porque as pessoas estão vendo assim, é isso. Chove, você vê aquela quantidade de lixo levantando do bueiro. Não Uhum. desapareceu, gente. Não desapareceu, né? É. Agora, você falou em informação, que o consumidor deve buscar mais informações até para poder ter mais práticas sustentáveis ou buscar o que ele pode fazer em cada situação. E onde ele busca essas informações? Por exemplo, na minha casa, na minha rua, passa um reciclado, né? Mas na casa da minha mãe não passa um reciclado, sabe? Na casa do meu cunhado não passa. O que que acontece? Eles acabam trazendo aqui para minha casa para a gente poder É. levar esse reciclado e ir para o lugar correto. Só que eu não sei se esse reciclado que está indo, essa empresa que está recolhendo esse reciclado na minha casa, ele está indo para um lugar correto. Então, onde eu busco essas informações? Como que eu vejo isso? Como você vai fechando a cadeiazinha toda, né? É, Em relação especificamente em relação à reciclagem, né? Eu não sei exatamente em que lugar você mora em São Paulo, não. moro em São Paulo, na Zona Norte. São Paulo, especificamente, se você entrar no site da prefeitura, o site da prefeitura mostra todos os bairros que tem coleta seletiva e mostra quando essa coleta passa, tá? Se ela passa em que dia X, Y, Z. Ah, olha, eu olhei no site da prefeitura e ela realmente não passa aqui. Aí eu diria que a primeira história é prefeitura, porque a coleta seletiva não passa no meu bairro, tá? Se ela não passa a coleta seletiva do município, muitas vezes tem, né, catadores ou cooperativas que passam ali no bairro. Então, é procurar se informar, às vezes, com o seu zelador, com a associação do bairro, ou com alguém, né, com algum vizinho que sabe que tem um catador ali que passa. E aí, o próximo passo da prefeitura para onde você está levando a coleta seletiva que você pega na minha casa. E essa informação deveria ter que estar escrita, né? E tem que estar escrita na grande maioria dos municípios. Quando não está, o papel do consumidor eu quero saber para onde isso está indo. E é nesse lugar de fazer esta pergunta que começa a trazer muito mais poder para a gente como consumidor. Porque muitas vezes a gente fala assim, não sei onde buscar informação, e a minha vida está tão corrida, e eu entendo, né? Que, puxa, passou, tá? Então, quanto mais você vai a partir da sua consciência, praticando, mais você vai apurando aonde as suas informações vão vindo. Porque hoje existem vários canais onde você pode ir atrás, tá? Mas para mim, antes de ir atrás da informação, você precisa estar consciente e aí começar a praticar, porque a hora que você começa a praticar, você vai atrás de informação, né? Porque a história Uhum. toda puxa, eu quero começar a me exercitar. A hora que você começa a exercitar, a primeira coisa é assim, então eu vou começar a andar. Aí você vai falar, quais os benefícios que caminhar traz para mim? Então, essas coisas, Ângelo, que é Vai muito legal, puxando, vão puxando. E puxando, elas vai são puxando. todas conectadas. E Uhum. passa da gente como cidadão, da gente como consumidor, levantar muito essa bandeira. Né? Mas, Cláudia, nossa, eu tenho muita coisa na minha vida para fazer, que eu faço?
eu entendo que tem muitas coisas que são, né, super relevantes. O fato todo é que a gente está entrando literalmente numa era aonde o que a gente chamava, né, de abundância, ela está sendo mais escassa. Então, a gente precisa começar a trazer outros assuntos para o nosso dia a dia que são muito relevantes para a gente como sociedade. E acho que esse é um grande convite que a gente, na Soma, pelo menos, tem feito, que é, a partir da reciclagem, que é o do programa, a gente acaba trazendo vários dados para o consumidor para ele entender o poder que ele tem. Que é, olha, esse tanto de resíduo que você trouxe até nós, olha o impacto ambiental que ele tem. Então, quanto mais informação a gente vai trazendo para, por exemplo, a Ângela, que assim, Ângela, você reciclou tanto. E quando eu falo para você o que você reciclou, eu mostro para você o impacto ambiental que você teve. Ou seja, a quantidade de energia que você economizou, a quantidade de água que você economizou, a quantidade de águas de rios ou de mares que não foram contaminadas. E aí essa informação faz você falar: puxa, eu, Ângela, realmente tenho o poder de fazer a transformação. E Porque muitas aí tem a ver com a pegada ecológica, então? Aquele tem a ver com a cálculo que a pegada gente. Tá. ecológica. E tem a ver com a governança, porque quando eu tenho dado e eu rastreio, eu consigo governar melhor, né? Eu consigo saber melhor o que eu estou fazendo. Então, tem a ver. De novo, né? A gente está falando de coisas que estão sempre conectadas. É que a gente não olha elas de uma maneira conectada. Tem absolutamente a ver com a nossa pegada, que é o que eu faço, qual o impacto que ele pode E- trazer para o meio Uhum, ambiente. Né? E uhum. aí, no caso especificamente da Soma, a gente também traz dados que qual a cooperativa parceira que está sendo impactada e quantas famílias tem naquela cooperativa. E aí a gente vai trazendo o lado social, o impacto ambiental. E quando eu, consumidor, tenho na minha mão essas informações, Angela, o que acontece é que eu me sinto muito mais empoderado de entender que eu preciso ser transparente, né? Que antes de eu lidar com o assunto, eu falo assim, nossa, mas eu, Cláudia, numa cidade, né, de não sei quantos milhões de habitantes, que é o tamanho de São Paulo, eu também moro em São Paulo, nossa, eu não vou fazer diferença nenhuma com uma sacolinha que eu fui no supermercado. Quando eu começo a entender que ao longo dos meus dias, ao longo da minha semana e ao longo do meu mês, eu produzi X quilos e que aqueles X quilos. E aí tem calculadorzinhas, né? Tem várias calculadoras Sim. que você colocar ali. Eu produzi aqueles X quilos e aquilo traz aquele impacto ambiental, você começa a ver o poder de você, Ângela, do que você realmente pode fazer a diferença. Então, e isso para mim é muito mágico, né? Porque aí você começa a ver que esse impacto ambiental pode gerar uma economia para o sistema como um todo gigantesco. Pode ser assim, puxa, se eu estou economizando o uso de água, a gente passou recentemente por uma escassez hídrica forte, né? Uhum. E aí eu começo a perceber que sim, né? Porque normalmente nós consumidores assim, eu não tenho poder para nada. Então, eu fico bem feliz quando, né, até com o canal que você tem, que sim, a gente tem que empoderar os consumidores, porque a gente tem muito poder, seja de pedir a mudança e, acima de tudo, de gerar a mudança. Porque quando É. eu questiono uma empresa ou questiono o município a respeito para onde está indo, quem está envolvido, por que você está produzindo aquela embalagem, como é que você está produzindo ela, eu também começo a transformar o sistema. Então, esse para mim é a beleza da gente como consumidor, da E gente ter tentar. as nossas Aham. mãos. Eu vejo bem isso. Você falando isso, me vem na cabeça isso. Quer dizer, eu, enquanto consumidora, e olha que eu escrevo sobre o consumo há muito tempo, tá? E sempre tive essa ideia de quanto o consumidor tem poder para dizer sim ou não, porque o dinheiro está no bolso dele, né? E aí ele pode dizer, não, eu quero você, empresa, para eu ser cliente de você, que você comece a agir de tal forma. Só o que falta ainda é que a gente consiga e nós mesmos, enquanto consumidores, estejamos realmente preparados, né, para exercer esse poder. Por isso que eu acho super importante esse nosso papo aqui, Não, viu? muito. E o fato que eu acho é que a gente acha que não tem poder. Então, assim, eu sempre mando a mensagem, gente, nós como consumidores, a gente sim, porque a escolha no final do E, dia é nossa. nossa, Mas eu não tenho para pagar aquilo, mas eu não tenho para colocar aquilo assim. Claro que tem vários impactos, às vezes, ou várias questões que nos impedem de fazer A, B ou C, mas a gente sim tem o poder de fazer A, B ou C, porque eu tenho o poder de ir na loja e de falar, cara, eu não quero levar essa embalagem para minha casa, ela vai ficar aqui.
Eu quero que você reduza o tamanho da embalagem que você está usando, porque é demais. Então, assim, a gente tem esse poder, né? E o que eu acho que tem uma beleza aí, que eu vejo isso cada vez mais crescendo, então essas discussões todas que você traz, e falar sobre isso, e de trazer o poder que o consumo tem, vem trazendo, e aí devagar a gente vê as transformações também acontecendo. Porque, gente, as coisas elas são Então, conectado. realmente cíclicas, e elas estão conectadas, né? E Uhum. às vezes a gente, como consumidor, acha que elas não estão conectadas, e elas estão, porque se um município, se a empresa não vê que aquilo é importante para o consumidor, ela não vai fazer. Se isso começa a ser importante para a gente como cidadão, como consumidor, a gente tem visto várias mudanças, né? Eu olho, de novo, né? Sim, Eu trabalhei com marcas e né? Que fala, poxa, mas o meu consumidor não está nem aí com isso. Quando o consumidor começa a falar, sim, isso para mim é importante, você vê que pode demorar mais do que gostaríamos, mas você vê que isso muda. Então, gente, né, tá muito na nossa mão poder fazer e pequenas transformações, porque pode falar, ninguém muda, nada se muda de uma hora para outra, mas são os pequenos atos e hábitos diários, por isso que a Soma estimula essa criação de um novo hábito, que são esses pequenos hábitos diários e que vão fazendo a transformação, né? Eu adoro dar um exemplo que nós já sabemos que para a nossa saúde, para nossa saúde mesmo, né, é importante fazer atividade física. Estou falando que é para ficar belo nem nada. Para a gente se para a manter saudável saúde. por mais tempo, é importante. Você concorda? É uma informação que nós já sabemos. Portanto, agora a gente precisa praticar. Só que no primeiro dia que a gente foi caminhar, ou no primeiro dia que a gente foi para academia, Ângela, é dolorido, né? Porque o nosso músculo não está Então, habituado. Portanto, a gente está fazendo a gente está usando esse músculo para coisas que eu não estou habituada. Então, terminou o dia, eu falei, nossa, eu tô acabada. E a gente normalmente desiste e não vai no dia seguinte. Gente, para criar um hábito é isso. Vai na segunda vez, vai na terceira vez. Na quinta vez que você for, teu músculo não dói mais. Você começa a se sentir super feliz porque começa a vir, né, vários endorfina, tá, não sei o quê, e pronto. Você começou a criar um hábito, você gerou uma transformação, você gerou um impacto na sua saúde que vai vir ao longo do tempo. E aí com a reciclagem é muito parecido, porque não é porque eu reciclei um dia que, para pim, o lixo do mundo acabou. Ou da minha cidade, ou do meu bairro, né? Por isso que eu sempre acho assim, cara, olha para o teu prédio, olha para a tua rua, olha para a tua comunidade, porque tudo começa pequeno, né? Começa o dia que eu comecei um dia a reciclar, nossa, mas ainda tá cheio. O segundo, o terceiro, a hora que você vai caminhando, você vai vendo, uau, eu impactei mesmo. Nossa, é muito legal saber que eu tô fazendo essa transformação, que eu estou impactando menos o meio ambiente, que eu estou gerando oportunidades sociais. Então, isso também vai te trazendo uma felicidade. Só que, gente, sempre precisa de continuidade. Por isso que a gente brinca que a conscientização precisa vir para a ação. A ação, ela não fiz, mudou, tá. né? São raríssimas as coisas na vida que você fez uma vez, a mudança E a mudança aconteceu. aconteceu. A gente precisa ter continuidade, né? E é Ótimo. da continuidade que a gente vai gerando informação. A continuidade de perguntar, não consegui informação um dia, desistir. Gente, é isso. Mudanças na vida precisa de continuidade, às vezes um pouquinho de paciência, uma curiosidade adicional. E o que eu falo cara, faz isso com alguém que você gosta, faz isso com um amigo. Por isso que realmente, né, quando você vai começar a exercitar, se você vai caminhar com um amigo, é bem mais tranquilo do que você ir sozinha. Então é isso, junta alguém na sua. Ah, vamos começar a reciclar. E é muito bacana, assim, a gente tem muitos depoimentos muito legais de participantes do Ótimo. programa Ó, que eles falam, gente, olha o impacto que eu tenho. E aí você percebe o poder que a gente tem na mão. ótimo, Cláudia. O nosso tempo aqui estourou, estourou, estourou. Ótimo papo, adorei, sabe? Te agradeço muito por trazer todas essas informações para a gente, tá? Quero continuar conversando com você sobre isso, não aqui, claro, mas se a gente poder possibilitar um encontro de conversar, porque eu também sou muito fã desse assunto, e, claro, sempre linkado com o consumidor, tá? Então, Claro. é, mas valeu muito a pena. Eu te agradeço muito e acho que vai trazer muitas informações para os meus leitores e para os meus ouvintes. Que legal, bacana. Eu Obrigada, que te Cláudia. agradeço super e deixo a mensagem que é isso, gente.
a nossa atitude que faz a diferença. E cada Ótimo. vez mais, né, a gente brinca, a gente tem um hashtag que fala: a atitude nunca valeu tanto. Então, sim, tá nas nossas mãos. A nossa atitude vale muita coisa. Então, assim, obrigada pelo convite, Angela. E que nós, consumidores, que eu sou, né, igual, nós, cidadãos, a gente perceba que a gente é motor de mudança. Ótimo. E aí você também pode, né, ser um motor de mudança na tua rua, na tua casa. Começa na É tua casa, depois vai para a rua e vai se estendendo. E assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a Cláudia Pires, ela é fundadora e CEO da startup Soma, uma ONG, né? Uma startup, não é uma ONG, mas uma startup focada em mudanças de comportamento, sustentabilidade e reciclagem. Com certeza você tem lixo na tua casa, então pense para onde ele vai. E a gente volta na próxima semana. Até lá!